Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à fantástica entrevista de Rodrigo Semeghini. Exatamente, ele falou pro PokerCast. Sensacional. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun e Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Mas eu tô achando que eu vou cortar esse e-mail. Eu fui lá dar uma conferida pra ver se tinha e-mail de ouvinte, só tinha globo.com, porque eu tive que acompanhar por ele a aposta do Big Brother, assinei por lá e vou te falar, tinha 8.000 e-mails, nada de mensagens de ouvintes. Nosso telefone é 31 97518 9609 para entrar no nosso grupo do Telegram ou para mandar áudios no WhatsApp. Eu acho que você não devia cancelar o e-mail, porque senão você vai diminuir muito minha parte da abertura. É verdade, é verdade. Então larga ele lá que uma hora a gente faz um Pix nele. Eu acho que é isso. Pix é a solução, já te falei isso. Vamos que vamos. Bora de notícias? Vambora de notícias. E Marcelo Lanza, está acontecendo neste momento o EPT Monte Carlo. O EPT Monte Carlo que teve o segundo maior main event da história do EPT Mônaco. Em 2016, o evento teve 1.098 jogadores, quase bateu, Lanzinha. Esse ano, 1.073. Matéria do Alan Ferreira virou post no Instagram. Todos os números estão lá no Instagram do Grupo Super Poker. E logo de chegada deu ele, que homem maravilhoso. Yuri Nerd Guy levantou o troféu de campeão, arrumou uma Ford 448.515 euros no 25K Single Day High Roller. Depois, logo imediatamente depois, Lucas Scafini meteu aquela inscrição no Main Event da France Poker Series e bateu 1.918 jogadores, cravou o evento, faturou 250 mil euros. Aí, não satisfeito com isso, o Yuri pega um quarto lugar no 50K No Limit Hold'em. Aí o Yuri, por mais essa, puxou 189.670 euros e com isso ele ultrapassa Thiago Decano na lista de jogadores mais premiados do Brasil. Lança os Instagrams dos jogadores, tá demais, hein, cara? Que sensacional. Cara, EPT tem todo um charme, né? E aí você vê a turma que tá lá, a Kari tava jogando, Jamie Walter, Neymar, e a galera postando, coisa pra todo lado, o Mesquil tá lá, é fora de série. E tá aí um torneio que enche meus olhos, assim, sempre... A gente que começou há um pouquinho mais de tempo do que a galera, né, eles não sabiam o que era ficar vendo os EPTs pela famosa ESPN na época, que ficava mostrando aqueles torneios, né, aquelas coberturas, tinham pelo menos um a dois programas de 1 hora ali, e eu sempre tive uma vontade louca de jogar o EPTzinho, viu? Deve ser fora da curva. Tá na hora, Lanzinha. É pra dar falinha? Vou economizar a falinha, vou aproveitar que tá folado. Já vou economizar. Já vou direto pra notícia do Super High Roller. O espanhol Adrián Mateus, o ídolo espanhol Adrián Mateus, cravou o 100K Super High Roller do EPT. Que homem, arrumou 1.385.430 euros. E é importante a gente lembrar o seguinte: Felipe e Flávio Del Valle estão fazendo uma transmissão animal. Então, mesmo que você esteja ouvindo o PokerCast depois do fim do EPT, vale a pena voltar. Ontem botaram os caras para trabalhar. Foram 11 horas ontem, acho que são mais 11 horas hoje, Lanzinha, ou seja, finalmente, né? One time, né? One time. Tá louco. One time botaram os malandros. Não dá pra só ficar cuidando daquela barba maravilhosa, aquela é o bigodão de Del Valle, né? Não dá. Temos que pôr pra jogo. Cara, que injustiça absurda falar isso do Del. Del trabalha pra caramba, mas tudo bem. Quem começou foi você. Exatamente. Você rolou a bola, eu preguei o pé. Ué. Vamos lá. Uma coisa importante a respeito do EPT, que tá rolando uma especulação, enquanto o 50K euros estava acontecendo no torneio, estavam na praia Jake Schindler e Ali Imzirovic. E, obviamente, está rolando uma especulação que o PokerStars baniu os dois jogadores do evento ao vivo. O High Stakes DB colocou uma matéria falando o seguinte: o PokerStars coloca nos termos e condições que ele tem direito de não deixar qualquer jogador jogar seus eventos e que ele não revela o motivo de jogadores que eventualmente são proibidos de jogar
Ou seja, fica aí essa especulação no ar. Acho muito provável, viu, Lanzinha? Se eu tivesse que chutar, eu diria que é muito provável que os dois jogadores tenham sido banidos. O improvável é deles terem optado por estar na praia, né? Porque eles gostam de jogo. Vamos falar a verdade. E os caras estão num evento desse e é o Bahia que os caras jogam, quer dizer, tem algo de errado no reino da Dinamarca, né? Para não falar que é podre, para falar que é errado, né? Tem algo de certo, algo de errado não está certo. Ou tem uma coisa muito certa, enfim, não cabe a mim julgar, mas a gente deixa aberto aí pro ouvinte especular da forma que ele, pensar da forma que ele quiser, se ele acha justo, injusto, certo, errado, enfim, é o que parece. Bom, segunda notícia caras do dia, depois da especulação da praia dos caras. Pô, as duas notícias são importantíssimas pro poker mundial, mas vamos lá. Eu concordo, ainda mais que o senhor foi lá e buscou a notícia, sensacional. O senhor tá sempre de parabéns, você vai fora da curva. Muito obrigado. Mas o rapaz, dono da maior quantidade de braceletes da história do poker, deu uma dele mesmo, né? Foi ele mais uma vez, é só isso? Cara, o Phil Hellmuth fez feio nessa stream do Hustler Cassino. Eu vi o agito no Twitter, nas redes sociais, e fui lá assistir a live do Instagram. Dei de cara com o Phil Hellmuth, sendo o Phil Hellmuth, no jogo dos sonhos, um jogo streamado. Eu nunca vi tanta loucura num jogo só, assisti grande parte da stream. Mas eu começo pela mão fatídica. O Rafael Rodrigues levantou a bola no Instagram que todo mundo especulou se o Phil Hellmuth tinha dado fold. Ele faz um movimento com as cartas para frente, ele está jogando contra um dos streamers, uma mão, e ele está pensando se ele vai dar call, ele tem a melhor mão e ele joga as cartas para frente. Eu fui investigar a respeito, a gente já tem uma opinião bem formada, né, Lanza? Passamos uma vida no cash game. Então, no Cash Game, como disse o nosso querido Marcelo Horta, lá de Brasília, lá no grupo do Telegram, Cash Game é igual ao WWE, né? Aquelas luta livre americana fake, né? Então, meio que vale tudo. E é consenso que o Phil Hellmuth não estava foldando a mão, que o ângulo da câmera deu uma piorada, que ele estava simplesmente mostrando a mão dele pro Tom Dwan. Quando ele fez esse movimento para frente com as cartas, que era em direção ao Tom Dwan, o adversário, que é recreativo, entendeu que ele estava foldando, deu o showdown. O Hellmuth, que estava ganhando a mão, virou e falou o seguinte: olha, eu entendi o problema, acho o seguinte, me paga aqui 5 ou 10 mil dólares, porque fica tudo resolvido, você não precisa pagar o stack inteiro e tá de boa. O jogador concordou, pagou pro Phil Hellmuth a multa, né? Pediu para bater o flop, o jogador teria ganho, teria dado bad beat no Phil Hellmuth, o que teria sido absolutamente delicioso, né? Se o Phil Hellmuth tivesse obrigado o cara a pagar e tomado o bad beat. Mas então, assim, com relação a essa mão específica, é isso, acho até. E aí a gente entra no segundo ponto, cara, que é o Phil Hellmuth tratando mal jogadores milionários, recreativos, streamers, jogando caro pra caramba, num jogo que todo mundo que tem dinheiro pra sentar no jogo adoraria estar lá, vendo os caras jogando ficha pra cima. Tá, o Phil Hellmuth tratando mal os jogadores, evitando fazer straddle, que é escuro, né? Os caras fazendo escuro e reescuro e etc e tal. E o Hellmuth no meio dos caras, evitando, não colocando, não postando. Enfim, a conclusão é a seguinte: escolheram o pior cara do mundo para jogar com esses jogadores recreativos, cara. Eu consigo pensar em tantos nomes mais legais. Aliás, escolheram os dois piores, Lanza. Phil Hellmuth e Durr. O Durr que não fala, não interage, não participa. E o Hellmuth, que vai tratar mal pessoas que estão chegando no jogo e que vão trazer uma audiência de fora do jogo, é simplesmente bizarro, lamentável, cara. Por quê? Por que, Phil Hellmuth? Isso e que mal que você faz pro jogo quando você faz essas bobagens? Vamos lá. Eu também acho que de fato ele não foldou, mas até o não fold dele é um movimento complexo, porque ele empurra com as duas pontas dos dedos. Ele tá com uma mão parada para trás, ele empurra as duas e volta com a mão uma sobre a outra, como se, tipo assim, como se claramente eu tivesse aberto mão, tivesse foldado. Mas ela pode ter interpretação
até de fold, mas de fato no cash game isso é diferente e o ângulo da câmera não pega ele mostrando pro Tom, tipo, ele está mostrando pro cara ao lado. Se você só vê aquela cena, você fala, ele foldou. Isso é um fato. Uhum. Agora, igual você falou, pelo amor de Deus, Phil Hellmuth, é o Phil Hellmuth sendo Phil Hellmuth. Pelo amor de Deus, quem é o diretor dessa live, desse evento, que resolve me colocar Phil Hellmuth e um cara que não interage com ninguém, que é o Tom. Então, assim, eu acho que o conceito de celebridades do poker para interagir com celebridades que não são do poker, ou que são streamers, ou que são milionárias, é que tá completamente errado, cara. Perfeito. Que o erro é absurdo, sabe? Ele é uma bomba relógio, gente. Ele pode criar problema em qualquer situação, em qualquer ambiente. Ele tem esse potencial. Aí você vai levar um cara desse para um ambiente, e aí? E aí você espera que ele, não, hoje ele tá no bom dia, vai ser tudo certo, tá legal, ele vai ser um cara agradável. Eu conversei com ele, eu pedi e tal. Inclusive eu fiz questão, coisa que só o senhor sempre faz, eu fiz questão, eu fui pro Twitter, fui no Phil Hellmuth e resolvi ler todos os últimos twitters deles a respeito. E aí ele começou a postar vídeos que foram feitos do cash game, falando, olha, vê se esse é um cara desagradável, vê se, tipo, meio que tenta se definir, fraca, velho. Falei, velho, eu nem escrevi, mas eu falei, velho, sério, obrigado, segue o jogo. Não, e com dois detalhes, né? O primeiro é que ele é tight pra caramba, né? Ele não joga o jogo, ele fica esperando cartas premium pra jogar, o que é um absurdo, né? Fio é um cara rico, porra. Não tem nenhum cabimento ele fazer isso. E ele consegue staking. Mas por fim é importante dizer o seguinte: depois de muito ser pressionado pela comunidade do poker, ele devolveu o dinheiro que ele cobrou de multa do jogador por ter dado showdown nas suas cartas. Segue o jogo. E Lanza, eu tinha pedido, quando o Léo tava lá na Ice London, a feira de jogos fantástica, aliás, meu sonho é ir pra feira, ela é um dos meus sonhos no poker, mas infelizmente é em libras, né? Então ficou um pouco mais difícil. Eu vou te falar que se fosse em Guaranis, ali em Assunción, eu tava lá todo ano. Era mole. Mas eu pedi pra ele pra contar a respeito da feira, cara, e ele mandou um áudio animal, são 4 minutinhos, a respeito da feira e da participação da Pay. Eu acho imperdível. Para quem é apaixonado pelo poker, tem que ouvir o que rolou lá em Londres. Calil, homem lindo da minha vida, como vai o senhor? Tudo bem? Vamos lá. É o seguinte, eu fiquei de gravar um áudio para você falando um pouquinho sobre a ICE, sobre como foi a ICE, como foi a feira, como foi o evento, perspectiva bacana pelo ponto de vista de jogadores e operadores e provedores desse setor, tá? Então, vou te falar o seguinte, depois de 2 anos, né, porque a feira foi abortada em 2021, 2022, a feira sentiu o golpe. Grandes expositores dos outros anos não vieram. Por outro lado, também não estiveram presentes alguns provedores russos, né? De qualquer forma, estava over. Estava super lotado, uma capacidade monstruosa de gente e reunião a cada 15 minutos. Então, aí falando um pouquinho mais de Pay for Fun trazendo muita novidade, muita coisa bacana para o próximo semestre, expansão para América Latina, né? Projeto México, Peru, Chile, super bem encaminhado. Talvez outros países juntos com isso. Reuniões importantíssimas lá com grandes operadores. Fizemos reuniões com PokerStars, com Bet365, com Deus todo mundo. Foi muito bacana, tá? Eu acredito que tem muita coisa boa acontecendo no mercado nacional nesse momento, né? A questão da regulamentação tá aí. Encontramos, inclusive, lá na feira, encontrei com nosso querido presidente, junto com toda a trupe, né? Então, tava todo mundo lá. Ponto super importante, ponto alto da feira também foram as conferências, né? Foram as masterclass que eles chamaram.
Foi muito bacana. Nós da Pay for Fun demos uma masterclass, falamos durante meia hora aproximadamente, 20 minutos a meia hora sobre best practices no Brasil, ou seja, não é porque o Brasil ainda não é regulamentado na área de jogos, na área de apostas esportivas, cassino, bingo, que não é regulamentado na parte financeira. Muito pelo contrário, o Brasil é um dos países mais avançados nesse setor, nesse sentido, e faz todo o sentido as empresas seguirem as melhores práticas para poderem operar no Brasil na parte financeira. E é isso que a gente foi falar um pouquinho, né? Falamos bastante sobre lavagem de dinheiro, falamos um pouquinho sobre que às vezes penaliza o usuário, né? A questão de user experience, né? Uma tela a mais, informações, dados mais precisos é necessário para garantir a segurança dos usuários, a segurança das empresas, né? Evitar problemas com lavagem de dinheiro, terrorismo, tudo isso. Então, é importante a gente educar também os usuários e educar também os operadores com relação ao sistema de pagamento brasileiro. Então, o saldo foi maravilhoso. Praticamente se passaram 3 semanas da ICE e eu ainda tô tirando e-mails da ICE da frente com parceiros e afins e já ansioso para a ICE 2023. Tá bom, meu querido amigo? Qualquer dúvida, eu fico à tua disposição. Se quiser bater um papo, se quiser, cara, fazer um bate-bola, entrevista, tudo, eu tô à tua disposição. Um abraço forte. Muito obrigado, Léo. Que homem, cara. Hoje, inclusive, depositei na Pay for Fun, meu cartão de crédito pré-pago. Muito obrigado. E finalizando aqui com 2 rápidas notícias. A primeira é que o CPH foi narrado por mim e por Caio Braz. Ele terminou. E parabéns, Bruno Porto, que finalmente foi campeão do Main Event. Já vinha esbarrando muitas vezes. Foi demais, foi animal, foi incrível, a transmissão foi fantástica. E o Pedro Todorovic cravou mais um, dessa vez o 50k do CPH. Lanza, em uma frase... Que homem, senhor. Que homem. Absolutamente nada parece detê-los. Nada. Eu brinquei que o CPH já deve saber o Pix dele de cor, né, cara? Quando manda pro financeiro, já. O cara já certamente, né? Na hora que ele crava, que o cara vê a foto do troféu, ele fala, abraço, turma, já cai. Exatamente. A pinga direto. E por último, Lanza, eu fiz fact-checking de um conto de pôquer. Foi legal pra caramba. A escritora foi a Juliana Galvão, o Instagram dela é @jugminas, e ela escreveu um conto que o pôquer é um meio ali no conto. Quem me indicou foi o Robin, que é um gigante da arquitetura daqui de Belo Horizonte, um cara muito querido, e ela me procurou e falou, Gui, eu escrevi um conto que envolve pôquer, eu queria que você checasse se as informações estão todas corretas. É um paradaço, é um paradaço que acontece, e na mão da Bela, e demais, cara. Quem dera os canais de televisão fizessem isso com frequência. E eu que já fiz de tudo no poker, já fui dealer, diretor de torneio, garçom de torneio, organizador, jogador, imprensa, narrador. Agora faltava checar fatos ali, checar para outros meios. Tá cortado isso da minha lista. É isso que o senhor merece. Muito obrigado. Só dá um mesmo. Vamos que vamos. E está chegando a $1 Million Weekend do Bodog, 3 milhões garantidos de 13 a 16 de maio. Os buy-ins variam entre $27,50 a $1.055. Claro, tem altos satélites e ele, Michel Mazzoni, me falou de novo, me mandou um print do saque, cara. Fio de molezinha, como não? E vamos direto para a entrevista de Rodrigo Semeghini. E chegamos à nossa entrevista, estou aqui com o querido Rodrigo Semeghini. Finalmente consegui trazer esse cara que eu tanto citei na transmissão do BSOP, a figura queridíssima do Poker Carioca, que tanta gente participou da entrevista. Rodrigo Semeghini, muito bem-vindo ao PokerCast. Obrigado, Calil, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Que satisfação. Eu começo com a pergunta clássica do PokerCast: quem era o Rodrigo antes do poker? Então, o Rodrigo antes do poker, a minha resposta vai ser um pouco diferente da maioria dos profissionais, acredito, porque eu comecei um pouquinho mais tarde, né, do que
se não todos, do que a maioria dos que vivem de pôquer, né? Eu comecei com 32 anos, Qual é a sua idade, Rodrigo? eu tenho 38 agora, Uhum. fiz 38 esse ano já. E em 2016. Então, eu tenho 6 anos de carreira. E antes, eu não jogo só há 6 anos, era recreativo, né? Eu jogava eventualmente para brincar e tal. E antes, cara, foi muita coisa, né? Porque eu não comecei a jogar com 20, eu comecei a jogar com 32. Então, basicamente, um resumo rápido: eu fiz faculdade de engenharia de computação eletrônica na UFRJ. Acabei não concluindo porque eu abandonei para trabalhar. Sim. Eu já trabalhava com meu pai, né, que tinha uma empresa de transporte, que ele começou com um carro só e quando eu vi ele crescendo, eu gostei e vi que era uma oportunidade para eu ir trabalhar com ele e tomei essa decisão de largar a faculdade ali, que não é uma decisão fácil, né? A gente vê muita gente largando a faculdade para jogar pôquer, né? Está Aham. acontecendo bastante. No meu caso, foi para trabalhar com transporte. Aí fiquei bastante tempo com meu pai lá. Depois eu participei de um projeto de um aplicativo que não foi para frente. Já tive uma importadora, fui para a China, fiquei 45 dias na China, visitando fábrica. Trabalhei numa empresa de gerenciamento de risco financeiro, acho que nem existe mais, chama. Pode falar o nome? Pode, né? Pode falar o que você quiser. Pode me Risk xingar, pode Control. tudo. Só não pode xingar o ouvinte. Tá bom. Chamada Risk Control, que era uma empresa que usava matemática pesada ali para fazer gerenciamento de risco financeiro e tinha várias empresas como Vale, Petrobras, bancos como clientes. Mas ali eu fiquei um mês só porque eu não aguentei essa rotina de trabalho convencional. Eu acho que de um modo geral é isso. Posso Rodrigo, ter esquecido uma coisa ou o outra ali. menino Semeghini tinha alguma coisa de esportes? Quer dizer, o esporte estava presente ali na vida, competição. De onde que vem porque eventualmente você veio a conhecer pôquer, né? Já em vida adulta. Mas o Aham. menino Semeghini tinha essa relação com esportes, com competitividade? Tinha bastante, cara. Eu nadei a minha infância quase toda, sempre profissionalmente ali no final. Em qual clube? Mackenzie, Uhum. Academia Rômulo Arantes. Lembra do Rômulo Arantes, Não nadador? lembro. Ele era um cara bem famoso ali na década de 90 e tal, e eu acho que ele virou ator depois. Ele faleceu, inclusive. Uhum. A galera botar no Google aí vai ver quem é. Ele era um cara muito pica. Eu morava no Meier, né, no subúrbio do Rio, e eu nadava na equipe dele. Era um clube chamado Mackenzie, no Meier, que era o único clube da região que tinha uma piscina semiolímpica, Sim. né, e fazia um trabalho bem legal. Eu também treinava judô e jiu-jitsu, né, mais judô. Eu cheguei quase a faixa preta no judô, e no jiu-jitsu eu fui mais iniciante ali, não fiquei uns 3 ou 4 anos só no jiu-jitsu. Com relação aos trabalhos que você listou, quer dizer, você começa com engenharia de computação, que é um negócio difícil pra caramba, que envolve muita matemática. Depois se Uhum. encanta como empresa de transporte, que é um negócio raro, né? Quer dizer, lidar com o transporte não é o sonho de menino. Quando a gente olha o sonho de Não, menino do não. malandro, é o seguinte: não vou ter uma frota de carro cuidando, com o carro quebrando, me dando problema. Porra, é complicado pra caralho. Depois o app talvez sim, mas aí vem a importadora e vem a Risk Control. Você falou que a passagem lá foi curta, mas a passagem é curta, mas para estar mexendo com controle de risco de Vale do Rio Doce, de empresa gigantesca, a casca da matemática tem que ser grossa, tem que ser bruto na Bruta, matemática, o que eu imagino que bruta. deve ter vindo lá da engenharia de computação da Sim. UFRJ. Só para você ter ideia, na entrevista de emprego, entre várias perguntas, no final eles me botaram para responder, tipo uma provinha mesmo, né? Um testezinho. Eu tinha que fazer integral de uma fórmula. E aí eu acertei a integral, os caras na hora, não, vem. Integral simples, não dupla. Integral simples. Não, não, simples. Tá bom o Tu tá suficiente. ligada. Eu sou Mas, engenheiro, né? Eu sou então formado tá em engenharia explicado. civil.
Mas era assim, era uma integral simples, mas não era trivial. Era uma Aham. integral simples, para quem está ouvindo aí, é o tipo de integral, não que é simples, simples, né? Ah, Não é que ela não é exatamente, dupla. porque a É, integral pode ser simples ou dupla, né? A é. que a gente aprende ali na faculdade. Que bacana, que bacana, que sensacional. E aí É, meu trabalho lá basicamente era, eu tinha que fazer alguns cálculos ali, planilhar e entregar números para o meu chefe, e o meu chefe apresentava lá para, às vezes, para o vice-presidente de uma empresa gigantesca, sabe? Ele passava por mim e eu era só um estagiário, né? Para tu ver como é que as coisas são. que, que sensacional. É claro que nós vamos falar o tanto, eu quis apontar isso, porque obviamente nós vamos poder falar a respeito disso quando da entrada do poker. E como é que o poker entra na sua vida? Cara, então, a minha vida deu uma mudada, né? Do garoto do subúrbio ali, eu vi o meu pai crescendo na vida. Então, por exemplo, a minha vida com 12 anos, ela era completamente diferente de quando eu tinha 18. Uhum, Né? Com 12 anos eu estava no colégio público, com 18 eu estava no colégio mais caro do Rio de Janeiro. sim. Então, assim, eu vi meu pai crescer e com essa mudança eu saí do MEI e fui morar na Barra da Tijuca também. E aí, quando eu vou morar na Barra da Tijuca, eu começo a fazer novas amizades e me chamam para um home game de pôquer num condomínio que, porra, era um home game muito maneiro, assim, muito divertido. Tinha tudo que você pode imaginar. Tinha médico, advogado, empresário, engenheiro, economista, ator, tudo que você pode imaginar. Pintor, todo mundo, era muito divertido. Era todo domingo, 6 ou 7 horas da noite, o pessoal pedia pizza. Era bem divertido, era um cash gamezinho de centavos, sabe? O pessoal lá tinha bastante dinheiro, mas não era nada assim, era só para brincar mesmo, né? Se eu não me engano, era 50 centavos o pingo. A 25, ficha era um cash game. 25, 50. Era um cash gamezinho, né? E De não era vôlei. aqueles cash game, porque pô, normalmente os dealers de poker vão jogar o jogo é 25, 50 centavos, sai o malandro perdendo R$ 1.200, né? Não, Porque não, o pessoal que o perdia pingo muito dependendo não perdia faz cento e pouco. diferença. Não, não, ninguém ganhava, porque acabava que a conta de comida e bebida saía mais caro do que o ganhava mais ganhava, sabe? Então, não era para brincar mesmo. Era para brincar. Entendi. E aí você começou a jogar, começou a brincar lá, e o Rio que tem uma cena que foi uma cena sofrida, né, Rodrigo? Ela, como a cena de Belo Horizonte, quer dizer, ela não nasceu tão bem formada igual São Paulo, Curitiba eu gosto sempre de citar, mas a turma de Santa Catarina teve muito mérito, do sul do Brasil principalmente, dos três estados Sim. do sul, e Uhum. o Rio foi mais sofrido, né, para as Foi. coisas funcionarem, apesar do Rio ser a casa dos grandes nomes de pôquer, Christian Cruel, Raul Oliveira, tantos grandes nomes, e claro, de séries Exato. gigantescas como foi o Rio Poker Tour. Né? Aham. Fala um pouquinho desse início, quer dizer, o cenário pode ter te atrasado alguma coisa no jogo, a Sem dificuldade do dúvida. poker no Rio? Sem dúvida, porque o jogador do Rio, ele não tem tanta oportunidade como dessas outras cidades que você citou, né? Sim. Aí eu não vou entrar muito nos motivos, mas questão cultural, né, de como as coisas aqui do Rio funcionam. E eu acho que também tem um pouco, não é só isso, tem uma coisa que as pessoas não falam. O carioca, só para você ter ideia, os meus amigos de infância, ninguém joga pôquer. Eles não têm interesse em jogar. Uhum. Um ou outro sabe a regra ali, mas os caras não têm interesse, porque eu acho que a cidade, ela, de um modo geral, ela não é convidativa pro, não estou me expressando corretamente, mas tem tanta coisa para fazer que o cara fala assim, pô, eu vou jogar pôquer, eu vou pro churrasco, eu vou para praia, eu vou pro quiosque, pros amigos, vou para altinha, eu vou pro futebol ali, né? Então, eu acho que esse é um ponto que o Rio de Janeiro talvez não tenha despontado, que não é muito bem falado, não é muito falado, né, melhor dizendo. Uhum. E eu acho que a cultura do carioca não é pró-poker, assim. Eu vejo isso nos jogadores do Guerreiros que são aqui do Rio, e eu vejo que muitos deles têm dificuldade em se adaptar, porque às vezes quinta-feira à tarde, os amigos estão na praia jogando futebol, cara. Sim. E o cara tem o Thunder Trio lá para jogar, e tem uns amigos, porra, aqui
futebol ali rolando, porra, depois chopinho, e é uma tentação, né, cara? Não é fácil. E aí, quando o cara tem um trabalho convencional, ele não consegue dizer não para o patrão, mas quando ele é o próprio patrão, às vezes ele consegue dizer não para si mesmo, né? E aí ele vai para o futebol e deixa de jogar o torneio que ele está preparado, a grade, né, de torneios que ele tinha se organizado para jogar. O Acho que Guerreiro... tem um pouco disso aqui no Rio, cara. O Guerreiros tem jogadores, obviamente, que são cariocas e que não são cariocas, né? A maioria não é daqui. Não é, obviamente. Nasceu só com jogadores do Rio. E Se aí, não me engano, eram 8 ou 10 jogadores. E hoje tem bastante gente do Nordeste, algumas pessoas do Sul, de São Paulo. e depois de quase 15 anos de mídia de pôquer, me ocorre a primeira vez a pergunta que eu vou te fazer agora. E botar o Carioca pra jogar a reta de domingo é dura pra cacete. Caralho, é sinistro. Nunca pensei nisso, porra. Porra, é Eu tô sinistro. desde 2008 Porra. fazendo entrevista e nunca... Eu falo por mim, cara. Eu falo por mim. Porra, o que eu já sofri de ter que negar convites e falar, não, domingo não dá, domingo não dá. E porque domingo rola muita coisa no Rio de Janeiro, né? Você já veio para cá, frequentou. É muita festa, é muito encontro, é muita resenha. Desde festas grandiosas, só uma resenha ali no quiosque, cara. Sentar, trocar uma ideia com os amigos e em frente à praia ali, e que é bom pra caralho, né? E o que eu já tive que negar disso, né? É bem sacrificante, cara, pro carioca Um isso. fardo Para de todo vida- mundo, um mas pro fardo de carioca vida um pouquinho social. mais. Sim, cara. A vida social do jogador de pôquer, principalmente online, já é prejudicada, né? Sim. E aí eu acho que no Rio talvez tenha um peso maior nesse sentido. Que coisa curiosa, que coisa curiosa. Eu nunca tinha pensado nisso com essa questão do regionalismo. E como que você começa a frequentar os clubes ao vivo? Porque aí eu vou chegar num ponto que é o seguinte: eu recebi, aí eu peço licença agora, logo no começo da entrevista, para, cometendo o risco de fazer alguma injustiça, citar alguns nomes que me ajudaram com essa pauta. E aí eu vou citar o Bob Fraga, que me mandou áudios maravilhosos, nós vamos falar disso. Claro, o Nico Villa-Lobos, que eu vou trazer muito urgente para o PokerCast, o Sketch, Mesquel, que já passou por aqui, Kawauchi também me ajudou, e o querido Luiz Bloomberg, que é uma figura queridíssima aí do Poker Carioca, que foi seu aluno. Eles todos ajudaram, e o Sketch e o Nico me contam duas histórias diferentes de você. A primeira, o Sketch vira e fala, cara, o Rodrigo vem de uma condição financeira que já era melhor. Então, quando ele entra, ele não passa aquele processo de começar jogando barato e ir grindando stakes. E o Nico fala, não, o Semega começou jogando e ele trata de um crescimento no poker, quer dizer, do tiro já não ser de bazuca lá no começo. Conta pra gente, primeiro, como que você chega no poker, no cenário de poker ao vivo do Rio. Então, no poker, não sei se eles estão falando do online, né? Talvez eles estejam falando Pode do online. ser. Pode ser que o Sketch tivesse. O Sketch certamente estava falando do ao vivo e talvez o Nico esteja falando do online. Perfeito. Pode ser isso. No ao vivo, como é que eu vou para os clubes? Antigamente você jogava cash, né? Sim. E aí comecei a frequentar um clube, um amigo meu me chamou, fui, e é um clube que não existe mais, chamado Barra Mares, que era aqui na Barra da Tijuca, e eu jogava 1-2, Hold'em. Na época ainda tinha Cast Hold'em aqui no Rio, hoje em dia não tem mais. Quer dizer, deve ter, mas tem que garimpar. É o Marra 4, 5, 6, daqui a pouco é o Marra 9 cartas. Tomara. O pessoal gosta de... Tá virando dominó, né? O cara fica com assim. Saudade dominó de baralho, hein? E aí eu comecei a frequentar esse clube, que é um clube só de cash game, tinham 3 ou 4 mesas só, e eu tinha os jogos caros, eu jogava o mais barato, que eram 2, e a partir dali eu começo a ver que dá para ganhar um dinheiro, né? Imagina Hold'em 1-2 em 2010, 2011, né? Como é que
como é que era o nível do jogo, né? Sim. Era muito fácil, eu não sabia nada, tecnicamente falando, mas os caras eram tão ruins que eu conseguia ganhar, né? Era menos pior do que eles ali. E aí depois abre o clube River Texas, que é um clube bem conhecido aqui no Rio, e ainda existe. E a Se sede eu do não me CCTH, né? engano, é isso. É onde tem o CCTH, geralmente. Uhum. E eu, se eu não me engano, ele é fundado em 2010 ou 11. E aí eu vou para lá para jogar cash game. Eu quase nunca jogava torneio. E eu começo a virar um regular de cash game live, tá? Não Não como vivia complemento de disso. renda, servia como complemento de renda ou era mais uma diversão remunerada? Servia, mas era mais diversão. Aham. Tá? Eu trabalhava, eu tinha um bom salário, uma boa renda, eu não precisava daquilo. Mas eu encarava como um desafio, diversão ali. O poker me intrigou muito desde o início, né? E eu comecei a me interessar bastante, a princípio pelo cash game. E eu fui bem vencedor pro stakes, né? Não que eu tenha ganhado a fortuna, mas eu ganhava bem ali, se estiver falando em big blind, né? Uhum. Só que aí começou aquela revolução do Omaha, né? O Omaha começou a popularizar, a galera começou a gostar muito mais, pelo menos no cash, de Omaha do que de holding, pelo gamble ali, né, pelas possibilidades, enfim, vários motivos aí que todo mundo sabe. E aí eu passo a não ganhar tanto mais, né? E começo a meio que ou ganhar pouco, ou perder pouco, ou andar de lado, alguma coisa assim. E aí eu começo a migrar para o torneio, porque eu Entendi. não tinha tanto interesse em Omar. Essa migração, ela começa local e rapidamente se expande? Porque a gente tem história, eu tenho história sua antiga aqui de WSOP de 2016, salvo engano. Quer dizer, Aham. não é tão recente, né? Não, 2016 foi quando eu virei profissional, né? Ah, tá, sim, exatamente. Quer dizer, quando você está ali recreativamente, você já começa a rodar circuito nacional, você já está andando por aí. Então, isso que eu estou falando é mais ou menos 2012, Sim, entre 2012 e 2013. E no próprio River Texas tinha bastante torneio. Era um clube que sempre. Eu acho que foi o primeiro clube do Rio de Janeiro que começou a investir em torneio. Os outros eram mais cash game. sim. E tinham torneios praticamente todos os dias. E, e aí eu comecei a me dar muito bem nos torneios. Torneio baratinho, de 50, 100 reais, nem lembro. 120, não lembro exatamente os valores. Mas eu não jogava os grandes eventos ali, que era o CCTH, que é o Carioca, né? E algum outro evento que eu não possa estar lembrando agora da época. E aí eu lembro que o Douglas, cara, me mandou uma mensagem e falou: Pô, vamos lá jogar o CCTH, o André Douglas. Aham. E eu André falei: Douglas, Porra, campeão, cara, campeão do BSOP Millions, talvez o primeiro dos BSOP Millions, quando ele sai primeiro de mil BSOP e Millions em passa a ser São Millions, Paulo, né? foi até num galpão, lembra? Não foi num hotel, foi num galpão, Esse foi o que o não Gus lembro Hansen exatamente. veio, então. Foi. Ficou doidão na mesa lá, falando Mike muito Matthews merda. ou Gus Hansen, então esse foi o BSOP Million, no singular. Aham. Porque na época, se eu não me engano, o Full Tilt patrocinava o evento. Sim, E exatamente, aí, 2010. aí eles trouxeram esses caras para jogar o BSOP. E, Sim. porra, foi maneiro pra caralho, eu lembro disso. Foi Sim, muito e aí maneiro. é importante a gente lembrar o seguinte: havia uma distorção no ranking que quem era campeão do main event do final do ano ganhava o evento inteiro. O Douglas só jogou o main event, cravou e foi campeão brasileiro do ano. Demos uma puta sorte, com perdão do palavreado, né? De ser um cara tão gente boa e tão sangue bom que Aham. representou tão bem o poker, né? Foi legal, foi legal. Se eu não me engano, cara, posso estar falando merda aí, mas o ranking era total de ITM, Aham. a pontuação. Total de Aí, grana como ele ganhou arrecadada. uma porrada gigante no main Aham. event do Millions, ele só precisava disso para ser campeão. Era Sim, alguma coisa assim. Eu acho que cada real era um ponto, era um negócio desses. entendi. E aí ele fala assim, pô, Semega, vamos jogar o CCTH e tal. Eu falei, pô, cara, não dá, porque vários dias de torneio, né? Era um torneio muito deep. Ainda é, mas acho que na época era mais ainda. E eram tipo 4, 5 dias de torneio, se eu não me engano. Posso estar exagerando, mas 4 dias eram.
E, pô, vou jogar domingo, depois segunda, aí a mesa final na terça, era alguma coisa assim. Aí ele me convenceu, falou, cara, joga, porra, tu joga bem, vamos lá, tu tem que jogar esse torneio, um torneio mais importante do Rio, etc, etc. E ele me convence, eu vou, e aí na primeira etapa eu já faço mesa final do main event. E aí eu fico entre os primeiros do ranking, porque eu joguei os sides também, e aí na segunda etapa eu faço mesa final de novo. E aí na terceira eu faço mesa final de novo, eu falei, pronto, agora eu vou ser campeão. Você é campeão carioca, campeão estadual de Fui pôquer. campeão carioca. Aí comecei a levar a sério. E aí quando, se eu não me engano, eram 8 etapas, eu fiz mesa final em 4. Aham. E aí eu fui campeão por antecipação na penúltima etapa. Que homem. E aí eu falei, porra, eu acho que eu tenho um potencial. Todo mundo acha, né? Eu acho que eu tenho um potencialzinho nesse jogo. Todo mundo acha, assim. Não necessariamente eu estava certo, né? No pôquer e no Todo mundo, sexo, né? Todo mundo acha que é muito melhor do todo que mundo é. acha que é pica, né? E eu não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. Eu achava que era o melhor jogador do mundo, sabia porra nenhuma. E, e aí, a partir daí, eu comecei a pegar bastante gosto pelo torneio, né? E aí, nos anos seguintes, eu começo a jogar alguns BSOPs. Na época, eu joguei o último BSOP que teve no Rio, que foi no Windsor da Barra, talvez em 2012 ou 11. Olha, o primeiro registro seu no BSOP do Rio, você fica numa 36ª colocação Isso. é de 2010 esse evento. Este Windsor da Barra foi o que o Christian Cruel ganhou, né? Isso mesmo. Aham, Foi sim. 2010? 2010. Caramba. Então foi antes do CCTH, me embolei toda. Tranquilo, Ah, mas estamos lá. Aquele ano, inclusive, o Rio teve dois BSOPs. Teve um em Copacabana, lá naquele último hotel de Copacabana, e outro na Barra. o de Copacabana eu provavelmente não fui. Não Uhum. fui, lembraria. Eu lembrei desse agora do BSOP. Tipo assim, eu não sabia nada, cara. Não sabia nada. Eu lembro de eu estar short, assim, na reta final, no botão, eu via as cartas, eu não sabia o que fazer. Sim. Cara, dou all-in, dou raise, o que que eu faço, sabe? Eu não sabia nada mesmo. E você me lembrou bem. Agora eu lembrei de tudo. O CK foi campeão dessa etapa. Agora eu visualizei tudo aqui na minha cabeça. E aí, se eu não me engano, no ano seguinte teve o BSOP que foi cancelado, né? Sim. Posso 2012, estar. eu acho que foi o. Aí eu não sei, não lembro de cabeça. Se eu tiver que chutar, eu 12 ou chutaria 11, 12. né? 11 ou 12, exatamente. E aí Perfeito. eu começo a ser esse recreativo competitivo, né? Uhum. Que não está jogando para viver disso, mas que quer fazer ali o melhor, se divertir, tentar alcançar algumas coisas, arrumar um troféuzinho e tal. E, e aí em 2015 eu decido que a partir de 2016 eu ia tentar me profissionalizar. Interrompa a entrevista de Rodrigo Semeghini rapidamente para falar da Suprema Poker, a evolução do poker online. R$ 500 mil de Dia das Mães, satélites por todos os lados. A gente está tão acostumado a falar que é 1 milhão, né, Lanzinha? E no Dia das Mães é justo, né? Pra turma poder jogar mais relaxada, mais tranquila, R$ 500 mil de Dia das Mães. E fique ligado que a partir de 11 de maio tá chegando a COS, a série com 15 milhões de reais garantidos. O bicho vai pegar. Voltamos já para a entrevista de Rodrigo Semeghini. Tá muito ok. Eu tenho algumas perguntas a respeito disso. A primeira é a seguinte: na hora que eu chamei o Sketch, falei, Sketch, me ajuda com a pauta do Semeg, ele virou para mim e falou, cara, a família dele é dona da pizzaria, que é animal, que é a Mama Jama, que é absolutamente fantástico, eu vou lá comer direto, e é da família dele. A pizzaria não foi uma das ambições sua, lidar com isso? Não, a pizzaria veio depois, e na verdade, assim, não é da minha família, né? Ela foi fundada pelos meus sócios, que são dois, Aham. e aí depois eu e meu irmão a gente entra.
Entendi. na hora de expandir. Então, não é da minha família. Ah, entendi. Inclusive, Acaba sendo que meu irmão é minha família, né? exatamente. O Meu Mesquil irmão é também minha elogiou família. pra caramba a pizzaria, é importante dizer. Inclusive, quando você vier no Rio, me dá um toque pra gente ir lá, Já pra está você aceito o conhecer. convite. Já está aceito. E aí a segunda pergunta é o seguinte: o Kawauchi se referiu a você como Semeghini do business. Ele é um cara que veio do business e aí eu queria que você fizesse a relação, porque aí tem um negócio que é importante, Rodrigo. A gente olha dinheiro no poker e, obviamente, quando você olha o Brinkane, que está no meio de uma controvérsia gigante, ele ganhou 56 milhões de dólares. Mas quando a gente olha o ganho anual dos bons jogadores de poker, quando comparado aos bons caras de negócios, parece ainda um pouco distante. Né? É difícil imaginar que um Acho que é cara muito que distante. viu o pai crescer, sair lá do Meyer, ir para Barra, crescer na vida, fazer negócio, que trabalhou com um monte de coisa, que trabalhou com controle de risco, dá uma olhada para a carreira de jogador de pôquer e ter o olho brilhando com isso, pelo menos no aspecto financeiro, é difícil imaginar, correto? Ou eu estou viajando? Não, tá corretíssimo. Eu acho que o poker e o negócio, o jogador de poker e o empresário tem várias semelhanças, né? Uhum. Mas na parte financeira, não que é difícil. Não que seja mais fácil, não é mais fácil, mas a escalabilidade é muito maior para o homem de negócio, né? Sim. Você consegue atingir, digamos assim, patamares financeiros muito maiores do que um jogador de poker. Mesmo que, vamos dizer aí que tem uns 20 a 25 jogadores high stakes mega vencedores no Brasil, eu posso estar sendo injusto com o número, mas Eu acho que eu não talvez você acredito esteja que. sendo generoso, mas eu não, eu acho que por aí. 20 a 25 eu acho que é um número bom. Se eu fosse chutar, acho que é isso. Posso estar errando para mais também, não sei. Mas eu acho que não é muito mais nem muito menos do Uhum. que isso. E se você pegar esses caras, os caras estão ganhando muito dinheiro. É que a maioria é low profile, é todo mundo que sai nas mídias, né? E a maioria não posta muita coisa. Tem os caras ganhando muito dinheiro e, porra, com dólar aí que ficou acima de 5 há um tempão, né? Mas assim, a gente está falando de 20 e 25 jogadores, né? Quantos empresários ganham muito mais, né, no Brasil? E quando eu falo empresário, empresário do bem, né? Não estou falando do empresário do mal, não. Né? Estou falando do cara que batalha ali, tem aquele comércio dele, acorda cedo e faz as coisas acontecer, que tem a transportadora, que tem a indústria, que faz tudo direitinho dentro da lei. Uma porrada de gente. Aqui na Barra, quando eu me mudei, eu conheci muita gente, mas muita gente com dinheiro que ganhou honestamente e ninguém sabe, assim, ninguém nunca ouviu falar, né? Porque a gente acaba ouvindo só falar das maçãs podres, né? Sim. Mas estou abrindo muito leque, né? Não, tranquilo, cara. Nós temos tempo infinito. Aliás, essa é a grande vantagem da Eu conversa em gosto de falar pra podcast. caramba. Que coisa boa, que coisa boa. Mas, voltando à sua pergunta, para não desviar muito, com certeza não é o lado financeiro que me puxou. Tá? O que me puxou é o prazer de jogar mesmo, o desafio. Imagina que tem muita gente que tem um emprego normal, mas que gasta horas e horas da semana jogando tênis de forma competitiva. Né? Eu tenho amigos que competem em ligas semiprofissionais que jogam pra caralho, jogam muito. E para eles chegarem naquele nível, eles gastam muito tempo, muita energia, até dinheiro. Então, assim, aí você pergunta para esse cara, porra, mas se você tivesse gastando esse teu tempo aí, essa energia, no teu trabalho, no teu negócio, tu não ia ganhar mais dinheiro, né? Sim, Faz sentido? faz sentido total. O problema é que na hora que você Então, transforma a sua diversão no seu trabalho, talvez você perca a sua diversão. é uma coisa interessante que você falou, porque é muito melhor ser recreativo, cara. É muito melhor. Eu fui ver isso depois, mas aí já estava enfurnado no negócio, não tinha jeito. Mas é muito melhor ser recreativo. Muito melhor. Sim, É muito mais divertido, é muito menos penoso, sabe? É menos sofrimento. Sofrimento é uma palavra pesada, né? Não usei a palavra correta.
mas é um caminho muito mais agradável, digamos Sim. assim. Inclusive tem a figura do jogador de cash game que chega no clube e olha para o recreativo como se o malandro fosse ele, e na verdade, né, o grande malandro é quem está ali divertindo, bebendo e se Claro, divertindo pô. no negócio. Cara, tem uma história que aconteceu na RPT do falecido seu Stephen, Seu Stephen, sim. que era um torneio espetacular, Rio Poker Tour. Quem não conheceu, foi um torneio espetacular que foi feito pelo seu Stephen aqui do Rio e revolucionou na época, assim, em questão de liga regional, né? Uhum. Claro que não era do nível do BSOP da vida, mas em liga regional, eu posso estar sendo injusto, mas eu acho que não tinha nada igual no Brasil. Não tinha. Inclusive, muita coisa que ele usou lá foi depois expandido para as ligas nacionais, porque ele era muito revolucionário em todos os Ele é aspectos. muito caprichoso, né? Ah, Inclusive, o slogan dele era de jogador para jogador. Porra, foi muito legal o evento que ele fazia, sim. né? E por que eu falei da RPT mesmo? Você ia contar a respeito de um jogo de cash game, do malandro, quem é o malandro, Ah, quem no não recreativo. foi um jogo de cash game, não. Foi um torneio, se eu não me Aham. engano, meio evento da RPT. E tinha um senhor, eu não vou citar o nome dele, mas ele é um pouco conhecido aqui no Rio, que ele era um empreiteiro. Eu não sei se ele está aposentado agora, isso tem 10 anos, e muito rico. E assim, super educado, agradável na mesa. E tinha um garoto, bem mais novo que eu na época. Na época eu tinha 28, 27, o moleque devia ter uns 21, 22. E, obviamente, o recreativo, o senhor, estava jogando lá, vendo um monte de flop, pagando para broca, querendo ver todos os níveis e se divertindo, conversando na mesa e tal. E o garoto estava meio que debochando dele, sabe? E sim, e eu olhava para aquilo e falei, cara, por que ele está fazendo isso, cara? O coroa está aqui se divertindo. Por que ele está fazendo isso? E aí ele tinha um outro profissional do lado dele, eles ficavam ti. E o coroa aqui de burro não tem nada, pelo contrário, percebeu e chega e fala assim, garoto, qual que é o seu nome? E isso me marcou muito e foi uma lição muito boa que eu levei para a minha carreira, assim. Qual que é o seu nome? Ah, fulano. Quantos anos você tem? Você vai à faculdade? Aí começa a perguntar da vida do garoto. Aí, no fim das contas, o garoto, ele estudava engenharia civil, olha a coincidência. Engenharia civil, o cara era empreiteiro. Aham. E aí o garoto, eu estudei engenharia civil, mas eu tranquei a faculdade que eu estou tentando ser jogador de poker. Cara, ele dá uma lição no moleque, assim, de uma forma tão educado, tão, como é que chama? Tem uma palavra para isso. Sutil, talvez? Sutil, nobre, não, tem uma palavra muito boa para falar isso. Elegante. Elegante. E dá uma lição de uma forma elegante, ele é alfinete, né, mas de uma forma muito elegante. E ele fala, cara, quantos. Inclusive, uma coisa que tem um gancho com o que você falou antes, né? Quantos jogadores de poker você conhece que tem uma vida muito abastada, uma tranquilidade financeira? Volta para a faculdade, garoto. Termina a faculdade, pega meu telefone e me manda teu currículo, porque eu estou entregando um projeto agora de não sei quantos prédios e a gente está precisando contratar gente, a gente está pegando estagiário. Porra, você pode começar a carreira lá dentro. Cara, o moleque só faltava entrar embaixo da mesa. Sim, aí eu fiquei olhando para a cara dele, porra, esse aprendeu, cara. Uhum. E aí eu peguei aquilo para mim, a minha vantagem é que eu recebi a lição sem ter que sofrer no lugar dele. E aquilo eu guardei para mim, cara, eu nunca vou desrespeitar um recreativo por estar jogando mal, cara. Uhum. Porque o cara, ele não está tentando viver disso, pô. Pelo contrário, ele está ali para se divertir. E no meio do poker, a gente sabe que tem muita gente com condição financeira muito boa, né, que está ali para se divertir. E às vezes é tão uma oportunidade de tu conhecer um cara super legal, bem sucedido, que vai te passar coisas fora do poker positivas, e tu tá tratando um cara eventualmente tratando o cara como se fosse um merda, sabe? E não é, ao contrário, pô.
Você é um merda perto do cara. Sim, exatamente. Na realidade é o seguinte, eu sei que tá ali trabalhando, né? Você tá prestando serviço pro, né, Exato, a gente está prestando um serviço pro recreativo. Exatamente. É isso. Essa é a minha visão. O dealer e o jogador profissional estão atendendo o recreativo. É isso. Exatamente, perfeito. Você me conta um negócio. Aí você tá jogando, você já tá em Rio Poker Tour, você já tá no BSOP, que você falou, pô, eu não sabia nada lá em 2010, mas também ninguém sabia, então quanto a isso aí não tem problema nenhum. A sua vida... um pouco menos, eu acho. A sua vida profissional, ela começa, na realidade, no poker ao vivo? Quer dizer, você começa a vislumbrar a possibilidade de se tornar jogador profissional de poker no ao vivo? Não. Isso, eu conversava com profissionais já na época, em 2015, quando eu decidi que queria ser, né, profissional. Sim. E no primeiro momento eu achava que dava, né? Porque eu tinha alguns resultados, mas, se eu não me engano, até o próprio Sketch, eu conversei com ele na época, conversei com outros caras que já jogavam profissionalmente, e para mim ficou muito claro que, pelo menos no Rio de Janeiro, não dava. Então, eu sabia que eu ia ter que abdicar do ao vivo para ir para o online, né? E foi o que eu fiz em 2016. Eu botei uma banquinha ali relativamente pequena e meu primeiro desafio era me acostumar em jogar várias telas, que eu não conseguia. Sim. Acho que todo mundo que vem do ao vivo, quando vai para online, a primeira dificuldade é essa, né? E aí eu comecei com uma, duas, foi aumentando para tentar me acostumar. E eu fiz isso jogando Sit and Go. Bem baratinho, jogava 1,50. Que é aí que vem a história do Nico, eu acho, de dizer que eu vim de baixo ali. Porque eu tinha consciência que se eu começasse jogando high stakes, eu ia foder toda. Eu ia acabar aprendendo, mas ia sair muito caro esse aprendizado, né? Então, eu comecei jogando Sit and Go micro, e aí é muito fácil, né? Jogar 1,50, 2,50. Eu não tinha muito conhecimento técnico, mas era o suficiente para bater esse nível, né? E aí eu fui subindo e até chegar no MTT ali de micro, mid stakes. E low, mid, né? Melhor dizendo. Semega, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, eu passei uma vida lendo a respeito de construção de bankroll, de bater o jogo de forma gradual, e o Dan Almeida me indicou o livro Como Eu Fiz o Meu Primeiro Milhão Jogando Poker, do Trio Win, o Slow Habit, e ele fala o inverso, ele fala o seguinte, cara, investe um pouco mais, bota dinheiro e joga, começa um pouco mais caro, que você economiza tempo nos low stakes. O que você acha? O que você pensa a respeito desse pensamento? Porque eu achei tão revolucionário e tão legal. Ele falou, cara, você está investindo num negócio, começa um pouquinho mais caro que talvez você vai economizar, você vai acelerar sua linha no tempo. Eu acho que faz total sentido, mas no meu caso, eu preferi fazer assim, mas eu não fiz tão escadinha também, tá? Porque a primeira missão era me acostumar com online. Não era necessariamente aprender. Tanto é que eu não compro nenhum solver, não compro nenhum software, nada nesse momento. Eu só quero me acostumar. Nem HUD tinha. Eu só queria me acostumar a jogar várias telas. Sim. Tá? E aí, no segundo momento, eu sigo um pouco essa linha. Eu começo a subir muito rápido. Eu começo ali para BI 20, 50 e vou indo. Eu acho que em um ano e meio eu já estava jogando high stakes. Em 2017 eu já estava jogando high stakes. E qual foi a sensação? Quer dizer, você sofreu para bater o high stakes ou o tempo foi o correto? Cara, então, eu acho que eu posso até ter rondado um pouco assim, acima do EV, né? Porque eu não sofri muito, né? Primeiro scoop que eu jogo, eu faço H1 num 215 e puxo 40, faço um deal no HU, né? E puxo 40 e pouco mil dólares. Com certeza eu não merecia chegar nesse HU. Isso foi maio de 2016. E não sabia nada, assim. Pô, a mesa final, se eu não era o pior, eu era o segundo pior. E eu fiz o HU usando intuição ali. Eu não sabia o que era risco prêmio, eu não sabia o que era ICM. ICM eu já tinha ouvido falar, eu sabia mais ou menos o que era, mas nunca tinha estudado. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, em risco prêmio nessa época.
E fui lá e fiz o que eu Para iluminar para parte. um ouvinte que pode não saber o que é Risk Premium, ou eventualmente até para um entrevistador que não faz ideia do que se trata, que é o meu caso, será que você poderia dividir com as pessoas menos iluminadas o que é Risk Premium? Cara, Risk Premium é um termo que vem do mercado financeiro, eu gosto de fazer analogia com o Risco Brasil. O que é o Risco Brasil? É o percentual, por exemplo, o Risco Brasil é 500 pontos, significa que ele precisa de 5% a mais de rendimento, comparado ao risco zero, que é os Estados Unidos, para valer a pena investir no mesmo negócio no Brasil. Entendi. Tá? Então, o Risk Premium no poker é o quanto de equidade a mais você precisa para ser lucrativo em relação ao XPV. Por exemplo, eu preciso de 40% de equidade para dar um call no River no early game. Sim. Se eu tiver um Risk Premium de 10%, que é alto, numa FT, eu preciso ter 50% e não 40%. É o 40% mais o Risk Premium. Tá? Então, isso acontece em bolha de ITM, acontece muito em satélite, e o mais comum é bolha de ITM e FT, de um modo geral. Né? Basicamente assim, traduzindo, o benefício de ganhar as fichas não é igual ao malefício de perder as fichas. De perder as fichas. Que no cash game, se você tem 0,5% a seu favor, você vai atolar toda vez. Cash game não tem Risk Premium. Exatamente. Se você A tem não 1% ser que de tenha frente, você vai atolar. Se não for mudar a sua vida, você vai atolar. Exato. Você precisa estar com odds e ponto final no cash game. Não tem Risk Premium. A não ser que tenha algum ranking, né? Alguma coisa maluca aí, mas acho que cash game não tem muito isso, né? O Risk Premium, existe uma tabela de cálculo? Quer dizer, você consegue acessar isso por instinto ou você consegue acessar... Você ou alguém simulou isso para ter esse número? Então, tem como fazer planilha disso. Eu já cheguei a fazer uma época. Tinha um software que fazia, que era um software de cálculo de spots em KO, que ele tinha uma ferramenta que você colocava as premiações, os stacks, e aí você colocava quanto de Risk Premium cada stack contra o outro. Por exemplo, se você tem 20 blinds, você tem um Risk Premium contra o cara que tem 5 blinds e outro Risk Premium maior contra o cara que tem 15, porque o de 15 te machuca mais. Então, assim, o Risk Premium é stack contra stack, dado as outras configurações. Então, às vezes, mesmo um stack contra o outro, se tiver um cara com um blind, o Risk Premium é maior. Sim. Se não tiver ninguém short, o Risk Premium é menor. Maravilhoso, maravilhoso. Subi, runei, existia disposição para voltar? O que eu entendi é que não houve necessidade de voltar a stakes, quer dizer, descer a average buy-in. Mas você tinha disposição, quer dizer, tranquilamente, batia ali no 100, não tá runando, vou voltar para 50 e vou ainda mais? Tinha. Se acontecesse, eu voltaria, com certeza. Perfeito. E aí, nesse momento, eu começo a entrar nos solvers, né? O primeiro que eu baixo, que eu acho que, principalmente para quem está começando, tem que ter, que é o Resource. Tem gente que usa o CMiser, né? Não sei nem se eu posso estar falando aqui, mas... Pode falar à vontade. Pode. Pode. O Resource, Holder Resource, que para mim quem está começando tem que ter. Quem não está começando também. Mas, assim, é o primeiro software que eu acho que todo mundo deveria ter. E aí depois eu começo Pio, Simple, Postflopper, começo a entrar bastante nesse mundo de solver e estudar bastante. Eu sabia que para subir os stakes eu ia precisar disso. Ia precisar estudar coisas que eu nunca vi na vida, né, de forma crítica ali, sem me cegar no software também, que tem muita coisa ali que não dá para usar. E acho que é isso. Que homem é Rodrigo Semeghini. Semana que vem tem mais, tem a segunda parte. Que conversa boa. Muito obrigado, Semega.
E vamos para as redes sociais, mas não sem antes falar do Stars Club, muito mais do que um clube de pôquer online. Lanzinha, essa semana o Stars fez um post bonito, 700 representantes em todo o mundo, que homens! 700, e subindo, e subindo. Exatamente. Me avise quando chegar a 1000, senhor. Espero que o PokerCast esteja levando muita gente para representar o clube. Claro, a gente já falou que se você quer organizar um jogo, né, levar seus amigos e arrumar uma grana enquanto eles jogam, a melhor forma é contactar o Stars Club, Stars Poker Club no Instagram. E que parada, viu? Como crescem. Vamos que vamos. Redes sociais, então? Redes sociais. Primeiro eu queria agradecer o carinho da turma toda na transmissão, foi absolutamente fantástico contar com o carinho de todo mundo. Falei do Michel Mazzoni ali atrás, que ele mandou os produtos da Timberman, Lanza, e eu não tinha te entregado o seu produto de cabelo, mas ele lembrou o seguinte, o Lanza já recebeu o produto e a Gabi também. O que tá faltando é o último creme, né? Não, recebi. A primeira leva eu recebi, inclusive com uma necessaire maravilhosa, né? Eu e ela. Inclusive é a necessaire que eu uso para as minhas viagens. By the way. Eu também, inclusive. Qualquer momento que eu estiver viajando, pode pedir a foto da necessaire, é a que eu uso o tempo inteiro. E eu falei que ele tinha forrado uma nota no Bodog. Cara, que homem, velho. Como tá brilhando, como tá voando, legal demais. Muito obrigado. Thiago Braz pediu aquela citada maravilhosa. O nick dele é Blostaku. Ele joga pro CL Poker Team, que é daqui de Minas Gerais. E vamos que vamos. Não custa pedir também, é regulada por grupo de Discord dele, o Reg Spill. Vamos que vamos. Obrigado pelo carinho, Thiago, e que sua conta fique muito regulada. Boa. Bora de finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e, claro, o PokerCast, revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker, e bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, eu assisti duas coisas essa semana que me perturbaram, mexeram com o meu coração e com a minha cabeça. O primeiro é um documentário, tá de graça, legendado no YouTube. Então assista logo, quem gosta de música, assista logo, porque em algum momento as plataformas vão mandar tirar. O nome do documentário é Beware of Mr. Baker. É um documentário sobre o Ginger Baker, o baterista do Cream, e é absolutamente incrível. O doc começa com ele dando uma bengalada com a ponta de ferro da bengala na cara do documentarista e estourando o nariz do documentarista. E daí ele volta e conta o documentário inteiro. É incrível esse filme, é perturbador. Eu terminei assim, caramba, que Gostei eu da vi palavra, agora? perturbador. Se ele começa desse jeito, imagino que pode acontecer no caminho, né? Exatamente, isso não é spoiler porque é a primeira cena do filme. E a segunda coisa é o seguinte, ontem eu assisti 22 minutos, o YouTube me recomendou 22 minutos do Campeonato Mundial de Dodgeball, no Brasil conhecido como Queimada, e meu querido Luiz falou que no Rio de Janeiro é conhecido como Queimado. Cara, eu fiquei 22 minutos fritando, assistindo Canadá e Estados Unidos na final do Campeonato Mundial de Dodgeball. É animal o vídeo, cara, eu só pedi, a única coisa que eu peço é para o Casimiro reaja a isso, pelo amor de Deus. Jorge Matheus. Pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Então tá, né? Cara, eu tinha prometido pra mim que eu ia arrumar um tempo pra fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é jogar videogame, e eu consegui fazer, assim. Eu coloquei despertador e eu chego em casa em torno de 7h30, 8 horas todo dia, e tô jogando de 45 a 1 hora pelo menos, até umas 10 horas. Jogo de 9 às 10 ali, é uma coisa que me faz muito bem. E venho indicar The Horizon Forbidden West, que é o Horizon 2, que o primeiro era o Horizon Zero Dawn, que eu já tinha zerado lá atrás, a história da Aloy. É um jogo absolutamente animal, gráficos estonteantes, jogabilidade absurda, um jogo daquele de mapa aberto, onde você faça o que você quiser, que você sabe que você vai ficar com pelo menos 150 horas de jogo para poder bater no final do danado. Ainda mais se você é um jogador igual eu, que adora ficar fazendo missão paralela. Se eu só seguir na missão principal, é um pouquinho mais curto,
mas para mim é uma terapia fora do comum e para quem gosta de jogo PS4, PS5, eu indico demais o novo Warzone. @GuiCalil e @Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pelo Bodog, pela Suprema, pela Pay for Fun e pelo Stars Club. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. If you like to give over till I'm your man, you win some, lose some, it's all the same to me. If there's to play, it makes no difference by the shade. I don't share the green, the only kind game is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watch the news. We double up or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. For fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Machine of the 18, know you wanna see me.